O meu marido olhou diretamente para mim e riu-se. Estás velho. Quero uma mulher mais nova. As palavras ecoaram pela sala de audiências do tribunal mais alto do que ele provavelmente pretendia. Até a escrivã parou de escrever por uma fração de segundo antes de retomar o ritmo. O meu advogado baixou lentamente a caneta. Do outro lado da sala, o meu marido estava sentado com a confiança de um homem que acreditava já ter ganho. A juíza olhou por cima dos óculos de leitura. Dona Evelina, disse ela com calma, concorda em dividir os bens do casal de acordo com o acordo proposto pelos advogados? Cruzei as mãos no colo e sorri pela primeira vez naquela manhã. Com certeza. Meritíssima. O meu marido relaxou imediatamente. Então acrescentei suavemente. Mas antes de o fazermos, gostava que todos vissem um pequeno vídeo. O sorriso dele desapareceu. O meu nome é Evelina. Tenho 68 anos. E até 9 meses antes daquela audiência, acreditava que o meu marido e eu envelheceríamos juntos. Estávamos casados há 25 anos. Não foram 25 anos perfeitos. Nenhum casamento dura tanto tempo sem desilusões, compromissos, perdão e sacrifício. Mas eu achava que o nosso tinha sido construído sobre algo mais forte do que as aparências. Eu estava errada. Conheci o Ricardo no outono de 1999. Foi numa festa de beneficência nos arredores de Coimbra. Eu tinha perdido o meu primeiro marido com cancro alguns anos antes. E tinha finalmente ganho coragem para voltar a ir a eventos sociais. O Ricardo estava divorciado há quase uma década. Ele era encantador sem se esforçar muito. Respeitador, sem fingir ser perfeito. E tinha aquele tipo de sorriso fácil que fazia as pessoas confiarem nele. O nosso primeiro encontro durou quase 4 horas. Sentamo-nos numa pequena pastelaria a beber café. Até que a empregada de mesa perguntou, a brincar, se planeávamos ajudar a fechar a casa. Ele acompanhou-me até o carro nessa noite. Não sei onde isto nos vai levar, disse ele, mas gostava muito de descobrir. Eu também. Quando casamos no ano seguinte, não éramos ricos, nem de perto nem de longe. Eu trabalhava como bibliotecária numa escola básica. O Ricardo era dono de uma pequena empresa de construção civil que passava por dificuldades com apenas meia dúzia de empregados. Vivíamos com cuidado. As férias significavam ir de carro até o Algarve em vez de andar de avião. Os jantares de anos costumavam ser em casa. Celebrávamos as coisas boas com um bolo caseiro em vez de restaurantes caros. Olhando para trás agora, esses foram provavelmente os anos mais felizes do nosso casamento. Ríamos mais, preocupávamos-nos menos. As nossas noites eram passadas sentados no alpendre das traseiras a ver o pôr do sol, em vez de estarmos a olhar para ecrãs separados. Quando o negócio andava devagar, eu equilibrava as nossas contas ao cêntimo. Quando uma das carrinhas do Ricardo avariava, adiávamos a compra da nossa própria máquina de lavar roupa que já estava velha. Nenhum de nós se queixava. Estávamos a construir algo juntos. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Com o passar dos anos, o negócio do Ricardo cresceu lentamente. 5 empregados passaram a 10. 10 passaram a 25. Ele ganhou contratos maiores. Os jornais locais de vez em quando falavam da empresa dele. Os vizinhos começaram a chamar-lhe um homem de sucesso. Cada elogio enchia-me de orgulho. Sempre que alguém lhe dava os parabéns, eu sorria discretamente em segundo plano. Nunca precisei de reconhecimento. Ter sucesso era como ver o nosso sonho partilhado tornar-se realidade. Pelo menos era o que eu pensava. Por volta do nosso 20º aniversário, começaram a aparecer mudanças subtis. Nada dramático, nada óbvio, apenas pequenas coisas. O Ricardo comprou relógios caros, depois fatos de marca, depois um carro desportivo que não fazia o menor sentido para um homem a caminho dos 70 anos. Começou a passar mais tempo no escritório. Os jantares de negócios tornaram-se comuns. Reuniões de fim de semana começaram a aparecer no calendário. Quando eu perguntava como é que tudo estava a correr, ele beijava minha testa e dizia: "Tu sabes como as coisas ficam ocupadas?" Eu acreditava nele. Por que não haveria de acreditar? 20 anos de confiança não desaparecem de um dia para o outro. Os nossos filhos repararam antes de mim.
A Emília ligou-me numa tarde de domingo. Mãe, está tudo bem entre ti e o pai? Claro que sim, respondi. Por quê? Ele parece diferente. Urim, o teu pai finalmente tem dinheiro suficiente para aproveitar a vida. Mas depois de desligar o telefone, dei por mim a pensar na pergunta dela. Diferente? Sim, essa era exatamente a palavra. Ele não estava zangado. Não era cruel. Simplesmente parecia ausente. Como se já tivesse começado a viver noutro lugar, enquanto seu corpo continuava a vir para casa todas as noites. O momento em que tudo mudou chegou numa terça-feira comum. Eu tinha feito bacalhau com broa, o prato preferido dele. A receita era da mãe dele, que me tinha ensinado a fazer lá há quase 20 anos. A mesa estava posta, as velas ardiam suavemente. Nada de luxuoso. Apenas o jantar. O Ricardo quase não tocou na comida. Preciso de te dizer uma coisa. O meu estômago apertou-se. Ando a pensar nisto há muito tempo. Sempre que alguém começa com estas palavras, já sabemos que a nossa vida está prestes a mudar. Ele pousou o garfo. Quero o divórcio. Fiquei a olhar para ele, certa de que tinha percebido mal. Ok, já contratei um advogado. 25 anos, reduzidos a uma frase. Procurei no rosto dele alguma tristeza. Arrependimento? Qualquer coisa. Em vez disso, encontrei alívio. Como se ele tivesse finalmente descarregado um fardo pesado. Ricardo, não tornes isto mais difícil do que tem de ser. Mais difícil. Eu mal conseguia respirar. Foi então que ele proferiu a frase que iria repetir-se na minha mente durante meses. Estás velho. Ele encolheu os ombros. Quero alguém mais nova. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma hesitação, nenhuma vergonha. Apenas certeza. Lembro-me de olhar para as minhas próprias mãos. Mãos que tinham segurado as dele durante cirurgias. Mãos que tinham cuidado dos pais dele quando envelheceram. Mãos que tinham equilibrado todos os orçamentos da família. Mãos que tinham preparado milhares de lanches e embrulhado centenas de presentes de Natal. Essas mesmas mãos de repente pareciam-me estranhas. Velha, enrugada, comum. Sussurrei. Então é só isso que sou agora. Ele não respondeu. Simplesmente levantou-se. Vou ficar noutro sítio durante uns tempos. A porta da rua fechou-se silenciosamente atrás dele. O silêncio encheu a casa. Não um silêncio dramático, não um silêncio de cinema. Apenas aquele tipo que se instala em todos os quartos depois de alguém decidir que a vossa vida em conjunto acabou. Uma semana depois, a nossa filha Emília chegou com sacos de compras que eu não tinha pedido. Abraçou-me sem dizer uma palavra. Normalmente são as mães que consolam os filhos. Nessa tarde, a minha filha segurou-me enquanto eu chorava como uma menina assustada. Sinto muito, mãe. Eu só penso no que terei feito de errado. Ela recuou apenas o suficiente para me olhar nos olhos. Tu amas Theo. Isso não é errado. Alguns dias depois, o nosso filho Miguel passou por lá, depois do trabalho. Parecia desconfortável. O pai diz que quer manter tudo civilizado. Eu acenei com a cabeça. Ele diz que lutar só vai fazer toda a gente perder dinheiro. Sorri fracamente. Suponho que ele tenha razão. Nenhum dos meus filhos percebeu que eu já tinha tomado uma decisão. Não sobre vingança, sobre a verdade. Porque enquanto o Ricardo acreditava que tinha reescrito a nossa história, eu sabia que a história tinha um hábito notável de se preservar. Por vezes em fotografias, por vezes em documentos esquecidos, e por vezes num vídeo que ninguém se lembrava que existia. Na manhã a seguir ao Ricardo sair de casa, fiz algo que não fazia há anos. Sentei-me sozinha no alpendre com uma chávena de café antes do nascer do sol. Durante 25 anos, as manhãs tinham sido nossas. Ele lia o jornal enquanto eu regava as flores. Discutíamos sobre as pistas das palavras cruzadas. Ele insistia sempre que era melhor a história. E eu lembrava-lhe sempre que tinha sido bibliotecária durante quase 40 anos. Pequenas rotinas, nada de extraordinário. Essas são as coisas sobre as quais as pessoas não nos avisam quando um casamento acaba. Não perdemos apenas um marido. Perdemos 1000 momentos comuns que silenciosamente se tornaram parte da nossa identidade. A cadeira vazia à minha frente.
Parecia mais pesada do que qualquer sala de tribunal viria a aparecer meses mais tarde. Eu ficava à espera de ouvir os passos dele dentro de casa. Em vez disso, tudo o que ouvia era o regador automático do vizinho a estalar pela relva. Na semana seguinte, voltei a ser voluntária na biblioteca local. A maior parte do pessoal sabia que algo tinha acontecido. As terras pequenas têm uma forma de descobrir tudo. Ninguém fez perguntas. Em vez disso, fizeram o que as pessoas decentes costumam fazer. A Dona Rosa, do balcão de empréstimos, entregou-me simplesmente um pastel de nata. Fiz doces a mais. Nós as duas sabíamos que não era verdade. O Sr. Silva ofereceu-se em silêncio para carregar uma caixa de livros doados que eu poderia ter carregado sozinha. As pessoas da minha idade raramente precisam de gestos grandiosos. A bondade simples vai muito mais longe. Eu agradeci cada pedacinho disso. Em casa, no entanto, a vida tornou-se estranhamente silenciosa. O roupeiro do Ricardo ficou meio vazio. A caneca de café dele permaneceu no armário. Não consegui ganhar coragem para a tirar de lá. Não porque eu quisesse de volta, mas porque 25 anos não podem ser empacotados em caixas de cartão num único fim de semana. Cerca de 3 semanas depois de ele partir, recebi um envelope grosso do advogado dele. Lá dentro estavam os termos propostos para o divórcio. As minhas mãos tremiam enquanto os lia. De acordo com o processo do Ricardo, quase tudo de valor significativo tinha se tornado, de alguma forma, apenas contribuição dele. A empresa de construção, as contas de reforma, várias propriedades de investimento. Até a casa de campo no Gerês que tínhamos comprado 15 anos antes. A proposta deixava-me com a casa onde vivíamos, uma modesta conta de poupança dos meus anos como bibliotecária, e pouco mais. Li as páginas 3 vezes. Depois ri-me. Não porque tivesse piada, mas porque era inacreditável. Eu lembrava-me exatamente de onde tinha vindo o dinheiro para comprar aquela casa de campo. Eu lembrava-me de passar esses cheques. Eu lembrava-me de ter vendido algo precioso para que ele pudesse fazer esses investimentos. Aparentemente, o Ricardo lembrava-se de uma versão diferente da nossa vida. Ou talvez simplesmente esperasse que todos os outros acreditassem nela. Naquele domingo, a nossa filha Emília convidou-me para jantar. O marido dela grelhava carne enquanto os meus 2 netos corriam um atrás do outro pelo quintal. Ver Luz brincar lembrou-me que a vida continua a avançar, mesmo quando a nossa parece congelada. Depois do jantar, a Emília fez finalmente a pergunta que andava a evitar. Mãe, vais lutar contra ele? Olhei para o meu chá. Não sei se lhe chamaria lutar. Tu sabes o que quero dizer. Oh, Isai. Ela hesitou. O pai diz que tu nunca percebeste muito de negócios. Não consegui evitar um sorriso. É isso que ele diz? Ela pareceu envergonhada. Eu não acreditei nele. Estiquei o braço sobre a mesa e apertei-lhe a mão. Querida, o teu pai trabalhou incrivelmente arduamente. Ele trabalhou. Nunca vou negar isso. Mas as empresas não sobrevivem apenas com trabalho árduo. Ela esperou em silêncio. Houve anos em que pagar os salários vinha antes de ir ao supermercado. Eu lembro-me. Houve anos em que os empréstimos bancários foram recusados. Eu também me lembro desses. Ela franziou a testa. Eu era pequena. Eras? Mas alguém ainda tinha de garantir que as luzes continuavam acesas. Naquela noite não consegui dormir. Por isso, abri a velha arca de cedro aos pés da minha cama. Lá dentro estavam 25 anos de memórias. Postais de Natal, fotografias de família, cartas de aniversário, recibos, cheques descontados, extratos da hipoteca, até calendários antigos com notas escritas à mão. Nunca tinha tido a intenção de guardar tudo. Simplesmente tinha se tornado um hábito. As bibliotecárias não deitam a história fora com muita facilidade. Uma pasta chamou-me a atenção. Lá dentro estavam cópias do primeiro empréstimo comercial que o Ricardo alguma vez tinha recebido. Anexado estava outro documento. Um talão de depósito de 32 mil euros. A minha caligrafia preenchia a linha de assunto. Investimento da venda da livraria. Fechei os olhos. A minha pequena livraria. Quase me tinha esquecido.
quando a empresa do Ricardo quase faliu durante o nosso 4º ano de casamento. Eu tinha vendido a livraria que tinha herdado da minha tia. As pessoas acharam que eu estava louca. Isso vai recuperar, disse a minha amiga. Não vendas. Mas eu acreditava no meu marido. A venda deu-nos dinheiro suficiente para manter a empresa viva. O Ricardo tinha chorado quando lhe entreguei o cheque bancário. Nunca me vou esquecer disto. Foram as palavras exatas dele. Juro que um dia vou fazer com que isto valha a pena. Aparentemente, as memórias envelhecem de forma diferente, dependendo de quem as recorda. Um mês depois, conheci a minha advogada, a doutora Susana. Ela exercia direito da família há quase 30 anos. Depois de ler a proposta do Ricardo, ela tirou os óculos e suspirou. Evelina. Sim, isto é mesmo tudo? Como assim? A maioria das pessoas não guarda os registros de forma tão organizada. Sorri vagamente. Eu era bibliotecária. Ela riu-se. Suponho que seja verdade. Depois ficou séria. Contribuiu financeiramente para a empresa? Acenei com a cabeça. Mais do que uma vez. Consegue provar? Em vez de responder, deslizei outra pasta pela secretária dela. Ela abriu-a lentamente. Cheques descontados, transferências bancárias, garantias de empréstimos, declarações de impostos, escrituras de propriedades. Um documento atrás do outro. Ela parou de ler, olhou para mim e depois encostou-se à cadeira. Meu Deus! Ogue andou a guardar isto durante 25 anos. Nunca pensei que precisasse deles. Ela fechou a pasta com cuidado. Evelina, isto muda tudo. Poucos dias depois, o Ricardo ligou inesperadamente. Foi a primeira vez que falamos em semanas. Ouvi dizer que contrataste uma advogada agressiva. Contratei uma advogada justa. Ele suspirou de forma dramática. Precisamos mesmo de fazer isto? Quase me ri. Tu pediste o divórcio. Oisai. Então, o que é que estamos exatamente a fazer? Ele fez uma pausa. Só não quero que as coisas fiquem feias. Fiquei a olhar pela janela da cozinha. Nenhum de nós falou. Finalmente, perguntei em voz baixa. Ricardo, acreditas honestamente que construíste tudo sozinho? A resposta dele veio depressa. Eu fui aquele que trabalhava 70 horas por semana. E tu estavas a fazer o quê? Silêncio. Longo o suficiente para se tornar uma resposta. Não quero discutir. Nemu. Mas a verdade tem a capacidade de exigir uma conversa. Cerca de 2 semanas antes da audiência, a Susana convidou-me para voltar ao escritório dela. Gostava que conhecesse uma pessoa. Um senhor mais velho levantou-se quando entrei. Cabelos grisalhos, olhos bondosos, uma pasta de cabedal muito usada. Evelina, disse a Susana. Este é o senhor Henrique. O nome soou-me familiar. Então lembrei-me. O Henrique tinha sido o contabilista do Ricardo durante os primeiros 15 anos da empresa. Ele sorriu calorosamente. Já passou muito tempo. De facto, passou. Ele sentou-se com cuidado. Já não trabalho para o seu marido. Ouvi dizer que se reformou. É verdade. Ele hesitou antes de fazer uma simples pergunta. Evelina. Sim. Por favor, diga-me que guardou os seus registros. Sorri. Não com orgulho, não com triunfo, simplesmente com uma certeza tranquila. Guardei tudo. O Henrique acenou lentamente com a cabeça. Então o Ricardo cometeu o maior erro da sua vida. Nenhum de nós sabia que um vídeo de família esquecido provaria ser ainda mais poderoso do que todos aqueles documentos juntos. E em menos de 3 semanas, todo o tribunal veria por quê. Quanto mais perto chegávamos da audiência, mais calma eu ficava. E isso surpreendeu todos à minha volta. A Emília ligava quase todas as noites. Mãe, tens conseguido dormir? Tenho. A sério? A sério. Ela fez uma pausa. Não percebo como consegues estar tão calma. Sorri para o telefone. Quando passas 25 anos a dizer a verdade a ti própria todos os dias, não tens tanto medo do tribunal como alguém que andou a contar a si próprio uma história diferente. Ela não respondeu de imediato. Quem me dera ser tão forte como tu. Não sou mais forte do que ninguém. Simplesmente acabei de fingir. Uma semana antes da audiência,
O senhor Henrique convidou-me a mim e a Susana para irmos ao escritório dele em casa. A reforma ficava-lhe bem. Em vez de luzes fluorescentes e armários de arquivo, trabalhava agora numa sala convertida com vista para um lago tranquilo nas traseiras de casa. As paredes estavam forradas com livros de contabilidade que pareciam já ter sido abertos 1000 vezes. O Henrique colocou um dossiê grosso sobre a mesa. Estive a rever tudo. A Susana inclinou-se para a frente. O que é que encontrou? Ele ajeitou os óculos. Encontrei exatamente o que esperava. Abriu o dossiê. Houve anos em que a empresa do Ricardo não teria sobrevivido sem o apoio financeiro da Evelina. Virou outra página. Estes depósitos correspondem às contas pessoais dela. Outra página. Estas garantias de empréstimo têm apenas a assinatura dela. Mais uma. E estas compras de propriedades usaram claramente os fundos da livraria que ela vendeu. A Susana acenou lentamente com a cabeça. Isto é substancial. O Henrique sorriu suavemente. É mais do que substancial. Olhou para mim. É a verdadeira história. Durante um momento, nenhum de nós falou. Percebi uma coisa naquele dia. A verdade não grita, não exige atenção. Simplesmente espera pacientemente até que alguém finalmente a peça. Assim, quando cheguei a casa, decidi que era finalmente a altura de arrumar o sótão. Não porque gostasse de limpezas, mas porque precisava de algo comum para manter a mente ocupada. Havia caixas antigas lá guardadas há anos. Decorações de Natal, os livros de finalista da Emília, os troféus de futebol do Miguel, cassetes que já ninguém conseguia ouvir, vários álbuns de fotografias. Foi então que encontrei uma caixa de cartão cheia de pó, com uma etiqueta escrita pela minha própria mão. Vídeos de família. Sorry. O Ricardo adorava comprar câmeras novas. De poucos em poucos anos, insistia que a tecnologia tinha melhorado o suficiente para precisarmos de outra. Tínhamos prateleiras cheias de DVDs, cartões de memória e velhas cassetes de vídeo. Levei a caixa para baixo, mas por curiosidade. Talvez ver tempos mais felizes me lembrasse que o nosso casamento nem sempre esteve a acabar. Nessa noite, o Miguel passou por cá inesperadamente. Encontrou-me sentada no chão da sala de estar, rodeada de velhos álbuns de fotografias. Achei que devia ajudar. Tu sempre odiaste arrumar. Ainda odeio. Ele sentou-se ao meu lado mesmo assim. Durante quase 1 hora, rimo-nos com fotografias que nenhum de nós via há anos. A Emília de aparelho nos dentes. O Ricardo a tentar cozinhar o almoço de Páscoa num ano e quase a fazer disparar o alarme de incêndio. A minha falecida mãe a ensinar os netos a fazer bolos. Depois o Miguel pegou num dos DVDs. Lembras-te disto? Olhei para a etiqueta desbotada. Aniversário da empresa. 20 anos. Oh, meu Deus. Já nem me lembrava disso. A empresa do Ricardo tinha celebrado 20 anos de existência com um pequeno banquete num hotel local. O marido da Emília tinha se oferecido para gravar os discursos para a família. Nunca tínhamos visto o vídeo depois. A vida simplesmente ficou ocupada. O Miguel levantou-se. Queres ver? Encolhi os ombros. Por que não? A televisão ganhou vida. A imagem não era perfeita. O som falhava de vez em quando, mas toda a gente era reconhecível. Os empregados enchiam mesas redondas decoradas com balões azuis e prateados. O Ricardo parecia mais novo, mais saudável, mais feliz. Subiu ao púlpito enquanto as pessoas aplaudiam. Eu não poderia ter feito nada disto sozinho. Sorri com tristeza. Já tinha ouvido aquelas palavras antes. Depois ele continuou. Na verdade, ele riu-se. A decisão de negócios mais inteligente que alguma vez tomei não foi comprar equipamento. Não foi contratar empregados. Foi casar com a Evelina. O público riu-se com carinho. Senti a minha garganta apertar-se. No ecrã, o Ricardo olhou diretamente para minha mesa. A maior parte das pessoas pensa que eu construí esta empresa. Estão enganadas. Ele apontou para mim. A minha mulher investiu todos os cêntimos que tinha quando o negócio quase faliu. Se ela não tivesse acreditado em mim, não haveria empresa. O Henrique tinha razão. Isto não era emoção. Isto não era opinião. Esta era a própria voz do Ricardo.
As suas próprias palavras gravadas anos antes de alguém sequer imaginar um divórcio. O Miguel baixou lentamente o comando. Mãe, nenhum de nós se mexeu. O vídeo continuou. Um empregado levantou-se para fazer um brinde. O Ricardo interrompeu-o. Não, se vamos reconhecer alguém esta noite, deve ser a Evelina. Ele atravessou a sala. A câmara seguiu. Ele passou um braço pelos meus ombros. Este negócio pertence a nós os dois. Eu, por acaso, é que calço as botas de trabalho. Toda a gente se riu. Eu lembrava-me daquela noite. Lembrava-me de ter ficado corada, porque odiava ser o centro das atenções. O que eu não me lembrava era que cada palavra tinha sido gravada. O Miguel ficou a olhar para a televisão. Tinha me esquecido completamente disto. Eu também. Ele olhou para mim com atenção. O pai não disse nada disto no depoimento. Ozai. Ele testemunhou que a empresa era inteiramente dele. Ozai. Ele parecia quase doente. Ele mentiu. Eu não respondi. Não precisava. O ecrã já tinha respondido por mim. Na manhã seguinte, conduzi diretamente para o escritório da Susana, com o DVD. Ela sorriu quando entrei. Encontrou alguma coisa interessante? Acho que sim. 20 minutos depois, estávamos a ver o vídeo juntas. Nenhuma de nós falou até passarem os créditos finais. Finalmente, a Susana pegou no comando. Evelina. Sim. Isto, ela apontou para o ecrã escuro. É extraordinário. A sério? Ela acenou lentamente com a cabeça. Registros financeiros provam contribuições. Documentos provam propriedade. Mas isto, ela fez uma pausa. Esta é a admissão voluntária dele. Ninguém o pressionou. Nenhum advogado preparou estas declarações. Ele não se estava a defender. Estava simplesmente a dizer a verdade. Ela encostou-se para trás. E agora o testemunho dele sob juramento diz exatamente o oposto. Nessa tarde, a Susana perguntou-me algo inesperado. Já viu o resto? O resto? Os vídeos de família? Abanei a cabeça. Há dezenas. Acho que devia ver. Por isso vi. Durante os 2 dias seguintes, assisti a 25 anos da vida da minha família. Manhãs de Natal, graduações, churrascos, festas de anos, viagens de campismo, momentos comuns. Depois, durante um piquenique de São João, quase 12 anos antes, outra gravação deixou-me paralisada. O Ricardo estava ao lado do nosso filho perto do grelhador. O Miguel perguntou: Pai, de quem foi a ideia de comprar a casa do Gerês? O Ricardo riu-se. Da tua mãe. O melhor investimento que alguma vez fizemos? E se ela não tivesse vendido a livraria? Ele nem sequer hesitou. Então, provavelmente, teríamos perdido tudo. Olhou diretamente para a câmara. Devo a essa mulher mais do que alguma vez poderei pagar. Tapei a boca. Não porque estivesse a chorar, mas porque não conseguia acreditar que o homem sentado à minha frente em tribunal tinha outrora falado com tanta gratidão. Algures pelo caminho. O sucesso não o tinha simplesmente mudado. Tinha apagado a sua memória das pessoas que o levaram até lá. 2 dias antes da audiência, a Susana copiou cuidadosamente todos os clipes relevantes para uma única pendrive. Etiquetou-a simplesmente como prova número 14. Sem títulos dramáticos, sem truques, sem edições. Apenas gravações completas e inalteradas com as datas originais intactas. Ao entregar-me, sorriu. Sabe o que é notável? Ok, nunca foi à procura de vingança. Pensei nisso. Ela tinha razão. Não tinha procurado provas para destruir o Ricardo. Tinha simplesmente aberto uma caixa de memórias de família. A verdade esteve sempre lá à espera. Nenhuma de nós poderia imaginar o que aconteceria assim que as luzes do tribunal se apagassem e a juíza carregasse no play. Na manhã da audiência, acordei antes do amanhecer. Não porque estivesse nervosa, mas porque, após meses de incerteza, eu sabia finalmente que, independentemente do que acontecesse naquele dia, não passaria mais nenhuma noite a pensar se tinha feito o suficiente. Fiz a cama, reguei as flores. Dei de comer aos pássaros que visitavam o meu quintal todas as manhãs. Os pintacilgos vinham há anos. Eles não sabiam que o meu casamento estava a acabar.
Não queriam saber de tribunais nem de documentos legais. A vida simplesmente continuava a avançar. Havia algo de reconfortante nisso. Vesti cuidadosamente um fato azul escuro que tinha usado no casamento da Emília anos antes. Nada de caro, nada de vistoso. Apenas algo que me lembrava que eu tinha vivido dias de alegria antes deste. Quando olhei ao espelho, vi exatamente o que o Ricardo tinha ridicularizado. Cabelos grisalhos, rugas à volta dos olhos, mãos envelhecidas. Sorri mesmo assim. Aquelas linhas tinham conquistado todos os anos que representavam. Eu não tinha vergonha de nenhuma delas. O tribunal no centro de Coimbra já estava movimentado quando a Susana e eu chegamos. Famílias esperavam em silêncio no corredor. Advogados apressavam-se entre as salas a carregar processos grossos. Um casal jovem estava sentado num banco de madeira, evitando olhar um para o outro. Um homem mais velho caminhava nervosamente pelo corredor enquanto lia alguns documentos. O divórcio tinha uma expressão diferente em cada rosto. Susana tocou-me no cotovelo. Pronta? Acho que sim. Se precisar de uma pausa, diga-me. Vou ficar bem. Ela sorriu. Oi, Zai. Ricardo já estava dentro da sala. Vestia um fato cinzento novo e ao seu lado estava o Dr. Daniel, um conhecido advogado de divórcios. Atrás deles, vi uma mulher que não conhecia. Devia ter pouco mais de 30 anos. Era bonita, elegante e usava um vestido cor de creme. Estava sentada em silêncio, com as mãos cruzadas no colo. Percebi imediatamente quem era. A mulher que Ricardo tinha escolhido em vez de mim. Os nossos olhos cruzaram-se por um instante. Não vi raiva no olhar dela, apenas incerteza. Talvez acreditasse em tudo o que Ricardo lhe tinha contado. Que ele construíra a empresa sozinho. Que eu pouco tinha contribuído. Que passara anos preso num casamento infeliz. Ela conhecia apenas a versão dele. Eu conhecia a verdade. A juíza Margarida entrou pontualmente às 9 da manhã. Depois das formalidades, Daniel apresentou a posição de Ricardo. O meu cliente construiu uma empresa de sucesso através de décadas de trabalho árduo. Solicita uma divisão de bens compatível com as suas contribuições individuais. Individuais. A palavra ficou presa na minha cabeça. Depois Susana levantou-se. Este caso não é sobre punir o sucesso. É sobre reconhecer a verdade. Com uma voz calma, descreveu 25 anos de casamento, sacrifícios e esforço partilhado. Quando terminou, a juíza olhou para mim. Dona Evelina, compreende a proposta de divisão de bens? Compreendo, meritíssima. Concorda com ela? Cruzei as mãos. Com certeza. Do outro lado da sala, Ricardo relaxou. Daniel pegou na caneta, convencido de que tudo estava prestes a terminar. Então continuei. Mas, antes de responder completamente, gostaria que o tribunal visse uma prova. Susana levantou-se. Meritíssima, gostaríamos de apresentar a prova número 14. Daniel franziu a testa. A juíza consultou os documentos. A prova foi entregue dentro do prazo. Pode prosseguir. É uma gravação de família, explicou Susana. As luzes diminuíram. O grande ecrã ganhou vida. Apareceram balões azuis, mesas de banquete e empregados a celebrar. Era o aniversário da empresa de Ricardo. Vi-o endireitar-se na cadeira. Ele lembrava-se da festa. Só não se lembrava da câmara. No vídeo, Ricardo aproximou-se do púlpito enquanto todos aplaudiam. Então a sua própria voz encheu o tribunal. Eu não poderia ter feito nada disto sozinho. Ninguém se mexeu. A decisão mais inteligente que alguma vez tomei foi casar com a Evelina. A juíza levantou os olhos. Ricardo mexeu-se desconfortavelmente. No vídeo continuou. A minha mulher investiu todos os cêntimos que tinha quando esta empresa quase faliu. Se ela não tivesse acreditado em mim, hoje não haveria empresa. O tribunal ficou em silêncio. Daniel baixou lentamente o bloco de notas. A mulher sentada atrás de Ricardo olhou para o ecrã e depois para ele. A confiança desapareceu do rosto dela. No vídeo, Ricardo passou o braço pelos meus ombros. Este negócio pertence a nós os dois. Eu apenas sou aquele que calça as botas de trabalho. A gravação terminou. A juíza tirou os óculos. Senhor Ricardo, esta gravação é autêntica?
Sim, meritíssima. Falou voluntariamente? Sim. Alguém o obrigou a fazer aquelas declarações? Não. A juíza assentiu. Susana levantou-se novamente. Temos outra gravação. O segundo vídeo mostrava um piquenique familiar. A voz do nosso filho Miguel ouviu-se. Pai, o que teria acontecido se a mãe não tivesse vendido a livraria? Ricardo riu-se no vídeo. Provavelmente teríamos perdido tudo. Devo a essa mulher mais do que alguma vez poderei pagar. O vídeo terminou. A juíza cruzou as mãos. Senhor Ricardo, a sua declaração financeira afirma que o negócio foi construído inteiramente através do seu esforço independente. Ricardo hesitou. O que eu queria dizer era... Estou a fazer uma pergunta simples, interrompeu a juíza. Qual das declarações é verdadeira? Aquela que fez voluntariamente perante a família ou aquela que apresentou sob juramento neste tribunal? Ricardo abriu a boca. Nenhuma resposta saiu. Susana entregou uma pasta à juíza. Dentro dela estavam cheques, documentos de empréstimos, registros de propriedades e transferências bancárias. Depois de analisar várias páginas, a juíza olhou para Daniel. Parece existir um problema com a exatidão das declarações financeiras apresentadas anteriormente. Daniel levantou-se lentamente. Compreendo a preocupação do tribunal. Pela primeira vez desde que Ricardo pedira o divórcio, ninguém estava a falar da minha idade. Estavam a falar da verdade. E a audiência tinha apenas começado. A juíza adiou a decisão e ordenou uma investigação financeira completa. Durante quase 2 meses, um perito analisou contas bancárias, propriedades, investimentos e documentos comerciais. Eu continuei a viver. Às terças-feiras, Susana informava-me sobre o processo. Às quintas-feiras, Emília vinha jantar comigo. Aos sábados, eu fazia voluntariado na biblioteca. Recusei-me a transformar o divórcio na minha identidade. No início de dezembro, Susana telefonou. O relatório está pronto. E tínhamos razão. A investigação confirmou que a empresa de Ricardo recebera apoio financeiro substancial dos meus bens pessoais. Várias propriedades tinham sido compradas com dinheiro de contas conjuntas. A casa de campo no Gerês fora parcialmente financiada com o dinheiro da venda da minha livraria. E havia algo pior. Ricardo não declarara 2 contas de investimento que valiam centenas de milhares de euros. A juíza não vai gostar disto, disse Susana. Eu também não. Não apenas por causa do dinheiro, mas porque, depois de 25 anos juntos, Ricardo escolhera mentir. A audiência final aconteceu pouco antes do Natal. Desta vez, Ricardo parecia diferente. Estava cansado, mais magro e sem a confiança que demonstrara anteriormente. A mulher mais nova não estava presente. A juíza Margarida passou vários minutos a resumir o relatório. Depois olhou diretamente para Ricardo. As provas demonstram que a senhora Evelina fez contribuições financeiras substanciais ao longo do casamento. Também demonstram que os bens conjugais foram materialmente subdeclarados durante este processo. Ricardo baixou os olhos. A decisão foi clara. A empresa permaneceria com Ricardo, mas seria avaliada corretamente e eu receberia a parte que me pertencia legalmente. As propriedades seriam divididas de forma equitativa. A minha reforma permaneceria intacta. Ricardo teria de pagar as minhas despesas legais. Mais importante do que tudo isso, o tribunal reconheceu oficialmente as minhas contribuições financeiras e pessoais ao longo de 25 anos de casamento. Quando terminou, a juíza olhou para mim. Dona Evelina, espero que esta decisão lhe permita seguir em frente em paz. Permite, meritíssima. Depois voltou-se para Ricardo. A lei consegue medir dinheiro e propriedades. Mas um casamento é construído através de muitas formas de trabalho. Seria bom lembrar-se disso. Quando todos começaram a guardar os documentos, reparei num movimento junto à porta. A mulher mais nova tinha chegado. Olhou para Ricardo. Ele olhou para ela. Sem dizer uma palavra, ela tirou o anel de noivado, colocou-o na mão dele e foi embora. Não senti satisfação. Ela também tinha acreditado numa história que não era verdadeira. Ao sair do tribunal, percebi que a verdadeira vitória não era ver Ricardo perder. Era recuperar a verdade sobre a vida que eu realmente tinha. O Natal daquele ano foi diferente.
Pela primeira vez em 25 anos, não pendurei a bota de Natal de Ricardo na lareira. Guardei-a numa arca. Não porque o odiasse, mas porque algumas tradições pertencem a capítulos que já terminaram. Emília organizou o jantar de Natal. Miguel também veio. Os netos decoraram bolachas e espalharam glacé por toda a cozinha. Pela primeira vez em muitos meses, o nosso riso voltou a parecer natural. Ricardo não apareceu. Os filhos convidaram-no, mas ele recusou. Mais tarde, Miguel contou-me que o pai estava cada vez mais isolado. A empresa também começara a sofrer. Perdera contratos importantes e alguns empregados antigos tinham saído. Eu não desejava a destruição do negócio. Muitas famílias dependiam dele. A justiça nunca significou vingança para mim. Numa tarde, Miguel apareceu em minha casa com 2 cafés. Sentamo-nos no alpendre. Almocei com o pai ontem. Esperei. Ele não parece o mesmo. Como assim? Quase não falou. Depois perguntou por ti. E o que disseste? Que estás na biblioteca, que cuidas do jardim e que os netos continuam a roubar bolachas da tua cozinha. Sorri. Miguel ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois ele chorou. Olhei para o meu filho. O tu pé chorou? Miguel assentiu. Repetiu a mesma frase várias vezes. Qual? Miguel respirou fundo. Deitei fora, a única pessoa que acreditou em mim antes de qualquer outra. Fechei os olhos. Durante meses, imaginei ouvir Ricardo admitir a verdade. Pensava que sentiria satisfação, mas sentia apenas tristeza. Algum tempo depois, encontramo-nos numa apresentação escolar da nossa neta Leonor. Sentamo-nos em lugares separados. Quando o espetáculo terminou, Leonor correu para nós e agarrou as nossas mãos. Ouviram-me cantar? Foste fantástica, respondi. A melhor cantora de todas, acrescentou Ricardo. Quando ela se afastou, ficamos lado a lado em silêncio. Ricardo falou primeiro. Estás com bom aspecto. Tu também. Não era totalmente verdade. Ele parecia muito mais velho. Pensei muitas vezes em ligar-te, mas não ligaste. Não sabia se atenderias. Olhei para ele. Eu atenderia. Pareceu surpreendido. Eu não te odeio, Ricardo. Odeio o que aconteceu. É diferente. Ele baixou os olhos. Tornei-me alguém que não reconheço. Não respondi. Não era necessário. Quase um ano depois, Ricardo telefonou-me. A voz dele parecia diferente. Evelina, estarias disposta a tomar um café comigo? Aceitei. Encontramo-nos na mesma pequena pastelaria onde tínhamos tido o nosso primeiro encontro, mais de 25 anos antes. Sentamo-nos à mesma mesa. 2 pessoas completamente diferentes. Ricardo respirou fundo. Pratiquei esta conversa 100 vezes. Sorri. Então não pratiques. Diz a verdade. Ele ficou em silêncio. Depois olhou para mim. Passei meses a tentar perceber o que me aconteceu. Fiquei obcecado em continuar jovem. Comprei relógios, carros e fatos caros. Convenci-me de que, se uma mulher mais jovem me admirasse, isso significava que eu não estava a envelhecer. Olhou para as próprias mãos, mas eu não conseguia parar o tempo. E culpei-te por isso. Tu eras o espelho que me lembrava da minha própria idade. A voz dele falhou. Não foi justo. Não. Não foi. Ele limpou os olhos. Eu não fui embora porque tu não eras suficiente. Fui embora porque não fui honesto comigo mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, vi o homem que tinha conhecido. Não o empresário arrogante. Não o marido que me humilhara. Apenas um homem envelhecido e assustado, que fizera escolhas terríveis enquanto tentava fugir do tempo. Não espero que me perdoes, disse ele. Eu já te perdoei. Ele levantou os olhos. Perdoaste? Tive de o fazer. Se carregasse a amargura todas as manhãs, tu continuarias a controlar a minha vida. Eu não mereço isso. O perdão não se ganha. Escolhe-se. Ricardo ficou em silêncio. Eu não te mereço. Sorri. Não, não mereces. Estendi a mão sobre a mesa, mas nenhum de nós merece passar os anos que restam preso à pior coisa que alguma vez fez. Ricardo começou a chorar e, pela primeira vez desde que o conhecia, não tentou esconder. Os meses passaram.
Continuei o meu trabalho voluntário na biblioteca e comecei 1 hora de leitura semanal para crianças. Certa tarde, depois de uma história sobre perdão, um menino perguntou: as pessoas podem mesmo mudar? Sorri. Podem, mas só depois de serem honestas sobre quem foram. Percebi que não estava a responder apenas a ele. No Natal seguinte, toda a família voltou a sentar-se à mesma mesa. Emília preparou o peru. Miguel fez o puré de batata. Os netos discutiram pela última fatia de pão de ló. E Ricardo trouxe um bacalhau demasiado salgado que ninguém teve coragem de criticar. A meio do jantar, Nuno olhou para todos nós. Estou feliz por toda a gente estar aqui. A mesa ficou em silêncio. A dor não tinha desaparecido, mas a cura começara a ocupar o lugar dela. Depois do jantar, Ricardo ajudou-me a levar os pratos para a cozinha. Quando ficamos sozinhos, falou: ainda penso naquela sala de tribunal. Eu também. Na altura, pensei que aquele vídeo tinha destruído a minha vida. Fez uma pausa. Agora percebo que salvou a pouca honestidade que ainda me restava. Assente. A verdade costuma fazer isso. Ao olhar para trás, algumas pessoas perguntam se me arrependo de ter mostrado aquele vídeo. A resposta é sempre a mesma. Não. Não porque me ajudou a conseguir uma divisão justa. Não porque expôs as mentiras de Ricardo. Mas porque protegeu a verdade. Um casamento é mais do que dinheiro, propriedades e documentos. São milhares de pequenos atos invisíveis. Manhã cedo, noites longas, sacrifícios silenciosos, fardos partilhados. Essas coisas merecem ser lembradas com honestidade? Se a minha história me ensinou alguma coisa, foi isto. Nunca meçam o vosso valor pela capacidade que outra pessoa tem de vos apreciar. As pessoas podem esquecer os vossos sacrifícios. Podem reescrever a história. Podem convencer-se de que chegaram ao sucesso sozinhas. Mas a verdade tem uma paciência extraordinária. Ela espera. E, quando finalmente chega o momento de falar, não precisamos de vingança. Precisamos apenas de coragem suficiente para não a silenciar. Obrigada por passarem este tempo comigo. Se esta história tocou o vosso coração, partilhem os vossos pensamentos nos comentários. Talvez alguém que esteja a passar por algo semelhante encontre força nas vossas palavras. E, se gostam de histórias sobre resiliência, perdão e a força silenciosa que descobrimos nos capítulos mais inesperados da vida, subscrevam o canal e juntem-se a mim na próxima história. Até lá, cuidem bem de vocês. E nunca se esqueçam. Uma vida construída com integridade pode ser questionada, esquecida ou injustamente reescrita por alguém, mas nunca poderá ser verdadeiramente roubada.